Boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez nos reunimos aqui no Centro Espírita Ceareiros de Jesus para falarmos um pouquinho sobre o livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E hoje nós estamos no item 19, com o título Executar Bem. E Emmanuel então começa essa lição trazendo para nós um versículo 13, do capítulo 3 de Lucas, quando João Batista diz assim: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E a gente, antes de passar para o texto mesmo que ele nos traz as reflexões, vamos observar o que o João Batista vai nos dizer e contextualizar. Na época, João Batista, como precursor de Jesus, ele, além de batizar, ele também passava informações, orientações, visando a transformação moral das pessoas que o procuravam, justamente para que cada um pudesse se preparar para a vinda de Jesus. E nesse meio tempo, então, quando as pessoas foram procurar, os publicanos também foram procurar. Depois do batismo, perguntaram para ele assim: e o que devemos fazer? E João Batista sabia que os publicanos, os cobradores de impostos, muitas vezes, além de cobrar aquilo que lhes era ordenado, cobravam além do que lhes era ordenado, ficando então com o excedente. E aí João Batista vai lhes dizer então essa frase: se você quer a transformação moral, a mudança, não peçais mais do que o que lhes foi ordenado. E aí, trazendo essa reflexão de João Batista para nós, todos nós aqui na Terra, quando reencarnamos, a gente assume tarefas, a gente tem relacionamentos com as pessoas e papéis assumidos. E como que a gente desempenha essas tarefas? Como que a gente se comporta diante delas? Trazendo essa reflexão para aquilo que nós gostaríamos de ser, porque estamos como espíritas, cristãos espíritas, buscando a transformação moral, como nós realizamos as tarefas? Então, nas diversas áreas em que atuamos, no trabalho, na área profissional, no lar, na religião ou simplesmente na sociedade, como que a gente executa todas essas relações das quais a gente se coloca, se conecta com o nosso próximo. Então, no meu trabalho, como que eu atuo? Eu atuo no meu trabalho de forma gentil, de forma que respeita o meu próximo, respeita a mim mesmo, que não exagera diante do meu próximo, que não prejudica meu próximo e não me prejudica também. Então são reflexões que a gente precisa trazer para a nossa vida. E buscando a transformação moral, a gente precisa refletir mesmo, em todas as áreas de atuação nossa. Como que eu ajo? É assim que eu gostaria de agir? Não, eu gostaria de agir de uma forma diferente, então que eu passe a agir de forma diferente. São essas as instruções que João passava também para as pessoas. E nesse próprio, no capítulo 3, João ainda vai dar uma recomendação. Ele diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Então, recomendações de transformação moral, de boa convivência e bom relacionamento. E aí continua Emmanuel no texto. Ele diz assim: a advertência de João Batista Massa Inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. O que é o trabalho frutuoso? É aquele que produz bons resultados, grandes e bons resultados. E a ansiedade, pode não produzir esses bons resultados. Então, às vezes, a gente acaba angariando muitas tarefas, muitos trabalhos e nos deixa ali preocupados, ansiosos,
porque não damos conta daquela situação, daquelas tarefas excessivas, e aí nos traz essa preocupação excessiva. E buscando sobre a ansiedade, a gente entendeu que a ansiedade é um sentimento, né, que é necessário para a nossa vida. Ele é importante, mas com equilíbrio. Quando ele passa a ser exagerado, ele vira crônico, vira uma ansiedade, então, patológica, ele traz consequências negativas para nós. E essas consequências, pensa uma pessoa sempre, constantemente apreensiva, né? Então, desenvolve lá problemas emocionais, psicológicos, como, por exemplo, o desânimo, a tristeza, a preocupação excessiva, o medo, a raiva. E aí, como conviver com tudo isso? Realmente, o trabalho que nós estamos realizando não será frutuoso, né, diante de todas as situações das quais a gente se coloca. Então ele fala, preste atenção, né? Procure auxílio para resolver essas questões da ansiedade. E a gente tem hoje na sociedade diversos auxílios na área da medicina, da psicologia, a casa espírita podendo auxiliar também com passes, né, com os tratamentos que existem na casa, né, a prece, o evangelho no lar, são todos mecanismos e formas de nos acalmar, nos tranquilizar. E ele continua, a preceptação determina desordens e recapitulações consequentes. E aí eu lembrei do próprio Emmanuel no Caminho Verdade e Vida, no livro, ele traz numa passagem que é Cristão no Mundo, ele traz assim, uma recomendação de Jesus. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Está em Marcos 4:28. Então, existe uma sequência que a gente deve seguir, né? A gente não pode pular etapas, né? A natureza não pula etapas. Primeiro a erva, né? A gente primeiro precisa plantar a semente, primeiro precisa cultivar aquilo lá para que depois a espiga possa vir e aí depois o grão. E às vezes a gente quer então na precipitação pular etapas e pulando essas etapas, consequentemente, a gente vai ter que voltar, porque aquela tarefa vai ser realizada de forma inadequada, né? Isso funciona para a nossa vida, né? Para o nosso cotidiano. E ele continua, a atividade edificante reclama entendimento. O que é uma atividade edificante? Nós estamos aqui reencarnados para nos desenvolver, transformarmos moralmente. Nos transformarmos, não transformar o próximo, né? A nós mesmos. E nessas atividades edificantes das quais nós nos colocamos para a busca dessas realizações, ela precisa ter entendimento. Então a gente precisa estudar, precisa buscar compreender como nós podemos realizar essas transformações morais em nós. Então, primeiro, um grande passo, não o primeiro passo, mas um grande passo, é o conquistar, então, a reforma íntima, conhecendo a nós mesmos, né? Conhece-te a ti mesmo. E realmente fazer essa identificação das nossas arestas, das nossas virtudes, porque nós temos boas virtudes, a gente já conquistou muitas coisas boas, mas também nós temos arestas a aparar, né, que a gente precisa identificar. Não identificando, não tem como a gente aparar as arestas. Então nós precisamos olhar para nós mesmos, identificar o nosso dia, o nosso comportamento, o nosso pensamento, aquilo que nós falamos, né, em que determinado momento a gente perde o controle, né, em que determinado momento a gente atua de forma mais virtuosa. Então, identificando isso, a gente, então, acaba compreendendo a nós mesmos e aí atuando de forma mais edificante no mundo e, né, na nossa vida. E ele continua, a palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. Não quer dizer que ele está dando essa recomendação que a gente também não vai
buscar essa transformação, buscar tarefas de realização no mundo, buscar nos auxiliar e auxiliar o nosso próximo. Ele está dizendo que não, que a gente precisa ter essas iniciativas, mas que a gente precisa, então, de precisão, né? Buscar entender cada tarefa da qual a gente assumiu, né? Se comprometer com ela e realizar de forma frutuosa. Então, eu tenho na casa espírita, por exemplo, o trabalho do passe. Entender o que é o passe, como eu transmito, quais os pensamentos e os sentimentos que eu devo ter nesse momento de tarefa, né? O que eu realizo com essa tarefa, quais os benefícios que eu transmito para o meu próximo e para mim mesmo. E aí fazer as transformações necessárias para a atuação boa na tarefa. E ele continua. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energias e atritos inúteis. Por quê? Não fazendo o trabalho de forma bacana, de forma frutuosa, de forma que nos contente e contente também, né, aos outros que estão aí sendo beneficiados por essa tarefa, às vezes isso pode causar atritos, angústias, energias desperdiçadas, né, com aquela atuação não tão benéfica da forma que nós gostaríamos de realizar. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Aqui então ele traz, né, para as nossas atividades evangélicas. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Uma pergunta que ele faz. Quantos de nós fazemos isso? E a gente lembra então de Jesus, das recomendações de Jesus, que já nos trouxe há mais de 2000 anos essas recomendações. E a gente ainda patina, né? A gente ainda não consegue realizar as recomendações de Jesus, né? E eu trouxe alguns trechinhos aqui, lá do Mateus, no capítulo 6, que ele, depois que ele nos ensina da oração, ele vai falar dos tesouros do céu, né? Então ele vai dizer assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumule os tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o vosso corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas. Ninguém pode servir a dois senhores. Aí ele vai continuando em diversas recomendações. E a gente para perguntar para nós mesmos. Aí não pergunto para você, mas para mim mesmo. Como está a minha atuação diante dessas recomendações, né, que Jesus nos orienta? Né? Como está a minha atuação na terra, diante de mim, diante do meu próximo? Então, são mensagens antigas que às vezes a gente deixa de lado porque a gente quer coisas novas. Mas que coisas novas, se as antigas a gente não consegue colocar em prática? E aí ele continua. Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções, novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o Espírito Eterno. Deveres que nós devemos cumprir, né? Ser homem e mulher de bem, serem pessoas de bem, exigem de nós uma tarefa, um comportamento, uma mudança de atuação diante do mundo que precisa da nossa atuação diária, né? Precisa do nosso compromisso diário. E essas mensagens, elas são antigas, né? De bons comportamentos, que é o que Jesus nos ensina. Então, eles são inalienáveis, né? E a gente precisa cumprir
A gente precisa trazer isso para nós, lembrando do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se aprendermos a nos amar, nós queremos caminhar para esse progresso, né? Esse progresso que não tem como a gente travar, né? Não tem como, mesmo que a gente pare por um tempo nesse progresso, o próprio progresso nos faz caminhar, nos faz andar, né, para esse futuro. E aí ele continua. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesmo, na condição de encarnado ou desencarnado, é lei soberana. Então, a gente precisa trabalhar pro desenvolvimento da alma, porque é lei soberana, né? Não tem o que nós fazermos, e ele vai falar isso, inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. Então não adianta a gente se enganar, né? Principalmente nós espíritas. Nós sabemos que estamos no mundo reencarnados, somos espíritos imortais e precisamos atuar de forma diferente. Então a gente precisa olhar para nós. E esse olhar é um olhar com amor, não um olhar com culpa. Né? O que eu estou fazendo de errado, eu sou errado, eu sou ruim mesmo. Não com esse olhar de culpa, mas um olhar de amor, de compreensão, onde identificamos aquilo que devemos mudar e aí vamos buscar ferramentas para essa modificação, né? Pensando que somos também espíritos ainda no processo de aperfeiçoamento e merecemos também a misericórdia divina, a misericórdia do nosso próximo e a misericórdia de nós mesmos para conosco. E às vezes nós esquecemos de exercer essa misericórdia para conosco, nos julgando, nos culpando, nos ferindo, né? Sendo que nós deveríamos agir ao contrário. E aí ele continua: de qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Né? Então, tem as nossas tarefas que nós devemos realizar, né? Como co-criadores, né? Como auxiliares de Deus na criação. Existem as leis divinas, mas existem aquelas tarefas que nós precisamos cumprir para que essas leis divinas possam atuar em nós e atuar na sociedade. Então Deus, ele conta com quem? Com a própria criatura, né? Deus conta conosco e com o nosso próximo para que a criação possa progredir, né? Para que o desenvolvimento individual e coletivo possa ocorrer. Então não basta multiplicar promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Lembramos lá, primeiro a erva, primeiro a fé, né? Sendo colocada no nosso coração, sendo trabalhada na nossa alma. Depois vai da erva, né? A gente vai ter aí a espiga, né? A gente vai levar para o mundo, levar para nós mesmos essa transformação que a fé operou em nós. Uma coisa de cada vez, um dia de cada vez, sem nos apressarmos em querer ser aquilo que não podemos ser ainda e nos alegrarmos pelaquilo que já podemos ser, né? Pelas tarefas que podemos ser. Sou uma mãe? Que eu seja uma boa mãe, que eu transmita bons ensinamentos. Eu, no meu trabalho, eu, por exemplo, trabalho com cobrança. Como eu posso fazer a cobrança da melhor forma, sem agredir, sem prejudicar, né? Atuando da melhor forma possível, como um homem de bem, como uma pessoa de bem, né? E executar com amor, né? Pensando que somos a criatura divina, estamos no caminho do progresso, né? E queremos executar as mensagens que Jesus nos deixou, né? A boa nova que Jesus nos ensinou. Então essa é a mensagem de Emmanuel. Nós agradecemos
E eu esqueci de falar no inicinho, mas eu vou falar agora. Vamos nos inscrever no canal, vamos ativar o sininho e se vocês gostaram, compartilhem. A gente agradece, desejo uma boa noite para todos e que Deus nos abençoe.